Olá, meus amigos, vamos agora iniciar nossos estudos a respeito de logaritmos. Muito bem, então, para a introdução, a gente vai justamente entender um pouquinho da definição de logaritmo, da definição dos logaritmos. Muito bem, vamos lá então. Vamos começar com um exemplo aqui, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Isso aqui é um exemplo de equação exponencial que vai nos ajudar a entender bastante o que é logaritmo e quando os logaritmos vão ser utilizados da forma correta. Vamos lá, então. Beleza. Então, aqui a gente tem 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Pelas regras das equações exponenciais, a gente percebe aqui que a gente tem bases iguais, o número 2 aqui e o número 2 ali. Ou seja, o que a gente pode fazer para resolver essa equação? Nós podemos cortar esse número 2. Ou seja, se nós cortássemos esse 2 e esse 2 aqui, por eles serem bases iguais, a gente ia obter somente as exponenciações, aliás, os expoentes. Ou seja, a gente só obteria o x igual a 4. Esse seria o resultado dessa equação exponencial, ou seja, esse seria o valor de x. Muito bem, legal. Mas vamos analisar esse próximo exemplo aqui. Aqui agora a gente tem o 3 elevado a x, e esse 3 elevado a x vai ser igual a 4 elevado a 8. Faz sentido isso? Nós poderíamos resolver se a gente cortasse aqui? Não, a gente não poderia resolver cortando. Por que a gente não poderia resolver cortando as bases? Porque aqui nós temos bases diferentes. Bases diferentes. Aqui a gente tem o número 3 e aqui a gente tem o número 4. Logo, a gente não pode cortar e chamar x igual a 8. E agora, o que a gente faz para resolver exemplos assim? Não assim, mas exemplos semelhantes, parecidos. Isso a gente vai aprender utilizando logaritmos. Então, vamos acompanhar mais um exemplo aqui. 2 elevado a x igual a 9. Muito bem. De novo, aqui a gente não pode cortar. A gente tem bases diferentes. Aqui a gente tem um 2. E se a gente quisesse fatorar o 9, a gente obteria 3 na base e 2 no expoente. Então, a gente teria uma base aqui 2 e outra base aqui 3. De novo, a gente não poderia cortar. Logo, a gente teria que usar algo adicional para que nós conseguíssemos resolver. E o que seria esse algo adicional? Seria justamente o logaritmo. Muito bem. Vamos lá, deixa eu colocar uma setinha aqui para a gente entender um pouquinho da construção do logaritmo. O que a gente vai fazer para construir da forma correta? Nós teremos, está vendo esse x aqui? Esse 2 elevado a x, esse x que está elevado ao número 2, nós vamos ter que isolá-lo. Então, a gente vai colocar x, certo? E esse x ele vai ser igual a algo, vai ser igual a alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui x igual a, e ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser x igual a log. O que é log? Log é justamente a abreviação de logaritmo. Então, a gente por definição, né, vamos dizer assim, por simplicidade, nós colocamos log, é o jeito mais usual que a gente tem para escrever exatamente logaritmo. Então, a gente vai ter aqui x igual a log, certo? Legal, professor, mas o 2 e o 9, para onde eles vão? Eles vão aparecer agora. Por quê? O 2 aqui, essa base aqui, a gente vai colocar em algum lugar aqui depois do log, vai ser justamente nessa posição, mais ou menos, log de base 2. Perceba que agora aqui a gente tem o mesmo nome também. Se aqui era base, se a gente aqui na equação exponencial era base, aqui a gente vai chamar de base também, a base do logaritmo. E o 9, para onde ele vai? Ele vai nessa posição aqui, em frente ao log, em frente ao logaritmo. Então, 2 aqui é um pouquinho mais baixo e o 9 é justamente em frente ao log. Muito bem. Eu quero que vocês notem bem a construção do logaritmo e gravem bastante isso, porque isso vai ser usado muito em aulas futuras e em muitos exercícios que provavelmente estarão na sua prova. Muito bem. Então, aqui a gente tem 2 elevado a x igual a 9. Vocês têm que saber que para a gente transformar isso em logaritmo, para a gente aplicar o conceito de logaritmo, a gente tem que entender a montagem do logaritmo. E foi isso que a gente fez. E isso aqui pode ser
voltar. Isso pode voltar para a equação exponencial. Então, 2 aqui, certo? Ele vai ser a base elevado a x, 2 elevado a x, igual a quem? Igual a o número 9, igual ao número 9. Perfeito, muito bem. Legal, muito bem. Primeira parte completa. Agora vamos justamente entender isso por letras, para ficar mais claro. Aqui a gente teve exemplos numéricos, esses 3 aqui. Agora a gente vai entender um pouquinho da nomenclatura por letras, para a gente admitir todos os exemplos possíveis. Muito bem, então A elevado a x, aqui eu chamei a base de A, vai ser igual a B. É isso que a gente tem. Aqui a gente tem a base A e a base B. São bases diferentes, logo a gente não pode cortar. E isso vai ser igual. O que vai acontecer? A gente vai isolar o x, certo? E esse x vai ser igual a log. E aqui a gente vai utilizar a base A. Vai colocar a base A e vai colocar aqui no cantinho a base do logaritmo. E vai ser isso, vai ser o B ali, a gente vai colocar aqui. De novo, a gente pode fazer o processo inverso. Então, A elevado a x igual a B, que a gente tem ali. Muito bem. Preciso justamente que vocês gravem a forma que foi passado da equação exponencial para essa nomenclatura aqui que a gente tem, o logaritmo. Muito bem. Legal, mas vamos entender um pouquinho agora dos nomes. Qual é o nome desse x? Qual é o nome desse A aqui? Qual é o nome desse B? Porque isso vai ser relevante para nós, vai ser importante para nós no futuro. Então, vamos lá. Esse x aqui vai ser chamado de logaritmo. Muito bem. E o A, ele vai ser chamado de base do logaritmo. Lembra que aqui a gente tem, vamos anotar esse exemplo aqui, 2. Aqui a gente tem a base do logaritmo e aqui a gente tem a base da equação exponencial. Uma base da equação exponencial. Da equação exponencial. Muito bem, perceba que o nome não mudou, ele ficou. Muito bem, então a gente tem aqui base do logaritmo e por último a gente vai ter o B aqui. Qual vai ser o nome do B? O B a gente vai chamar de logaritmando. Certo, legal, muito bem. Para finalizar, nós vamos entender em que tipo de situações isso pode ocorrer. Por quê? Isso existe a partir de uma base, de um conceito, de algumas condições. Ou seja, esse tipo de transformação que a gente tem daqui para cá só vai ser possível de acordo com algumas condições. E quais vão ser essas condições? B tem que ser maior que 0. Aqui vocês percebem que o B aqui, certo? O 9 aqui ele é o B. Passando para um exemplo numérico, ele é maior que 0. Assim como A, ou seja, a base do logaritmo tem que ser diferente de 1. E, assim como a base do logaritmo ser maior que 0. Muito bem. Essas são as 3 condições principais para a existência do logaritmo. Muito bem, na próxima aula a gente vai trabalhar com mais alguns exercícios para a gente fixar bem essa definição de logaritmos. Muito bem, curta e se inscreva no canal, deixe seu comentário, comente, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!